Fala galera, beleza? Vamos a ver a lista. Já falta um mês só para que o Tite anuncie os 26 convocados que vão jogar pela seleção brasileira para o Mundial. Bom, se você não conhece esse canal ainda, eu sou Farassi, eu sou um argentino que mora no Brasil há muitos anos. Então aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre o futebol argentino, muita coisa em espanhol, mas também alguns vídeos em português e um olhar de um argentino sobre a seleção brasileira também, que vamos estar colocando muitas informações hoje. Ó, essa camisa aqui foi com a que o Benzema ganhou a Champions. Ali, ó. Você tem aqui com todos os adesivos, uma espetacular essa camisa. No final do vídeo você tem um link e a explicação de como fazer para você poder comprar essa ou ao que você quiser. Bom, temos muita coisa para ver. Eu preparei bastantes informações que eu quero mostrar para vocês. Mas se você gostar do conteúdo, se inscreva, dá like, ative a campainha, porque vamos ir fazendo todas as semanas informes. E este mesmo informe que você está encontrando sobre a seleção brasileira também tem sobre a seleção argentina. E tem todos os conteúdos que estavam em espanhol, também tem legendas, onde você pode ativar o subtítulo ali pelo YouTube, para você poder também acompanhar e tentar entender. Bom, muito bom. Muita gente ficou meio na dúvida, porque na última convocatória o Tite convocou alguns nomes diferentes. Daí o pessoal disse, ué, como assim? Gabriel Jesus não foi convocado? Quer dizer que ele não vai para a Copa? Teve o Bremer, por exemplo, teve o Ibáñez, que foi convocado. E aí o pessoal ficou meio perdido sobre as convocações. Voltou, por exemplo, o Everton Ribeiro. Mas ele usou essa última convocatória para testar. Era o último teste para os jogadores do universo de jogadores que ele está pensando em decidir, que são 38 jogadores. A seleção brasileira, o time titular é esse aí, mais ou menos alguma que outra alteração pode ter, mas o que mais o Tite tem usado é Alisson no gol, Danilo é o lateral direito, a dupla central é Marquinhos e Thiago Silva, e o lateral esquerdo tem sido o Alex Telles, pode ser o Alexandro também. Na dupla de volantes é Casemiro e Fred, é o que o Tite mais utilizou. Depois o Neymar tem jogado, o Neymar pode jogar em qualquer posição do ataque, às vezes jogou de falso 9 e tal, mas ultimamente tem testado como uma espécie de um armador, um meia ponta, uma coisa assim. Depois o Paquetá e o Vinícius pelas bandas, e de 9 tem jogado o Richarlison. Aí tem muita variação, que isso depois vamos ir vendo ao longo dos vídeos, todas as coisas que o Tite vai fazendo de alterações. Que bom, de início, se eu tenho uma coisa para falar para vocês como argentino olhando a seleção brasileira, a seleção brasileira ela tá pronta para o Mundial. É o principal candidato para ser campeão do mundo. Não, brincadeira. Mas de verdade, logicamente que eu torço para a Argentina, quero que a Argentina ganhe, mas o Tite, todo esse processo foi bem feito, treinou jogadores, montou uma equipe, e principalmente uma coisa, que isso nós vamos ver mais pra frente, é a questão da tática. Pode ser que não jogue tão bonito, que o pessoal não goste tanto, mas vai ser difícil de ganhar, porque é um time que tá bem preparado para não tomar gol. Então, bom, esse é o time titular, mas não quero que falemos muito disso hoje, porque temos muita outra informação para ver. Eu quero mostrar para vocês agora o seguinte, quais são os jogadores que o Brasil tem como opções, tá? E é o seguinte, o Brasil tem um universo de 38 jogadores que poderiam ir à Copa. Entre esses 38 vai sair os 26. Logicamente que a grande parte já está definido, tá? Desses 38, 22 são titulares nos seus times. 12 revezam, às vezes titular, às vezes reserva, como Fabinho, Firmino no Liverpool, por exemplo. E tem 4 jogadores que são reservas mesmo. A convocação, o Tite tem uma coisa muito interessante que o Tite disse que vai fazer, que eu acho, lamentavelmente para nós, que é a correta. Ele disse, a convocação sempre foi 23 jogadores. Sempre. Só que neste Mundial vai ser o primeiro Mundial onde pode ser jogar 26. E por que isso é importante? Muita coisa vai mudar nesse Mundial. Porque o que acontece? Vocês lembram que o Mundial se joga em um mês. Você joga 7 partidas em 30 dias. Então, um jogo a cada 3 dias. A FIFA, pela primeira vez, vai permitir 5 alterações em um Mundiais. E, tendo a 6ª alteração, se vai para prorrogação o jogo. E ainda 3 jogadores extra para convocar. Então, a lista em vez de 23 e 26. Isso muda muito o jogo. Porque isso dá a possibilidade de que dentro de uma partida, você troque a metade do time. Tira o goleiro, ficam 10 jogadores de campo. Você pode trocar 5.
Então, é meio time que você pode trocar. E na prorrogação pode trocar mais um ainda. Então, isso abre um leque de possibilidades de estratégia para que primeiro os jogos continuem com muita intensidade, apesar de tantos jogos perto um do outro. Aquele time que tiver melhor elenco, melhores jogadores para trocar, você pode trocar mais de uma vez no ataque, volante, enfim. Pode fazer muita alteração. E, bom, a parte estratégica do futebol, da tática e tudo isso vai ganhar ainda mais valor e pode ser um fator mais determinante do que foi sempre. Que já sempre foi algo importante, agora pode ser ainda mais definitório. Então, isso é algo para ter atenção. E o Tite colocou como definição para ele, sempre foi 23. Então, basicamente, sempre foi o seguinte: time titular e time reserva. 11 mais 11, dá 22 jogadores. E o jogador 23 é o goleiro, o terceiro goleiro. Então agora que dá para levar 3 a mais, eu não vou levar mais zagueiro, mais volante. Eu vou levar mais 3 jogadores que definam. Atacantes, goleadores ou jogadores de drible, de armação. Jogadores que possam me ajudar a resolver o jogo. Então essa é a estratégia do Tite e assim que ele vai montar. Isso é muito bom, porque o Brasil vai ter mais alterações para definir os jogos, para ganhar as partidas, e depois lá atrás vai se resolver como sempre foi. Então, basicamente, eu acho que é uma boa ideia, e tem muita seleção, por exemplo, a Argentina, que não está pensando em fazer isso, está pensando em levar mais um zagueiro, mais um volante, mais um atacante. Eu acho que o ideal é fazer o que o Tite está fazendo. Mas enfim, vamos lá então. Os goleiros, tinha 4 goleiros, já estão definidos, os 3 que vão. Alisson, Ederson e Weberton são os 3. O Santos, a menos que aconteça alguma coisa, não vai para a Copa. Esses eram os 4. Laterais, aí o Brasil tem um problema que é o seguinte: Danilo, Alexandro vão seguro. Daí tem Dani Alves e o Alex Telles. Renan Lodge ficou sem jogar muito tempo e sem ser convocado, agora trocou de time. Nós vamos ver um outro vídeo com as transferências, aqueles jogadores que trocaram de time e tudo mais. Então aí tem uma dúvida, porque não é que o Alex Telles e o Alexandre estejam convencendo completamente, assim como Danilo e Dani Alves também não, porque Danilo não acaba de empolgar, embora tenha cumprido e tal, e o Dani Alves está muito velho, já tem quase 40 anos, né? E agora está no México e tal, né? Mas Emerson Royal, apesar de ser titular no Tottenham, ainda não termina de confirmar. E Renan Lodge também, mesma coisa, não jogou no Atlético de Madrid, agora se foi pro time ali da Premier League, mas está começando a jogar, não sei se vai pro Mundial. O Tite já convocou anteriormente na Copa América, não gostou muito, então tem uma questão ali, o Arana se lesionou. Então, em laterais, provavelmente vai esses 4, pode ser que faça alguma alteração de último momento, mas a verdade é que não há uma paixão total por eles. Faltaria, não tem mais. Cafu, Roberto Carlos, Marcelo, Dani Alves de 10 anos atrás, hoje em dia, esses jogadores o Brasil não tem. E na zaga acontece mais ou menos a mesma coisa, vai levar 4, 2 titulares, 2 suplentes, Thiago Silva, Marquinhos e Militão, certeza total. Mas o quarto zagueiro também é uma dúvida, porque acontece, o Magalhães, do Arsenal, que provavelmente vá, também não é um cara que desperte muita paixão. Por isso é que o Tite, na última convocação, testou o Bremer e testou o Ibáñez, para ver se surgia alguma hipótese, mas também não são muita garantia. Então, o Felipe, que do Atlético de Madrid, muitas vezes convocado, não joga no Atlético de Madrid, é reserva, então não deve ir. Então, entre Bremer, Ibáñez e Magalhães, um dos 3 vai ir, mas nenhum dos 3 é uma super paixão, assim, digamos, um cara assim, nome certo, né? Não, nada a ver com Militão e com os outros, né? Nos volantes, aí sim, você tem 4 nomes bem cravados, que é Casemiro, Fred, Fabinho e Bruno Guimarães. Aí está muito bem. Arthur e Gerson são possibilidades, mas correm por fora. Arthur não joga, foi pro Liverpool agora para continuar assim jogar. O Gerson no Olympique de Marseille jogou na primeira temporada, agora às vezes joga, às vezes é reserva, vai alternando, mas não se destaca ao ponto de se meter na lista. Então provavelmente esses são os 4 convocados, e ali o nível tá bom. Tanto, apesar de que o Fred agora meio que virou reserva no Manchester, enfim, isso vamos ver em outros vídeos pra frente, mais ou menos passando a lista, para que não fique comprido demais o vídeo, quais que são as posições. Vamos agora pro restante da lista, que é a parte do ataque, aonde eu chamei como meias ofensivas, pontas, o atacante, mas aqui a maioria dos jogadores pode jogar em várias posições, no ataque, atrás do 9, ou pela direita, pela esquerda, aí o Tite varia bastante e dá para mudar muito, né? Neymar, Paquetá são números certos.
Coutinho aparentemente iria. A briga está entre Coutinho e Everton Ribeiro. Parece ser que vai acabar indo Coutinho, que está no West Ham, começando a jogar ali na Premier, titular e tal. Mas ainda assim não é um número cravado. Poderia ir o Everton Ribeiro no lugar dele, tá? Na definição. Pontas, o Brasil tem bastantes. Vai Rafinha, Vinícius Júnior, Antony e Rodrigo. Esses 4 devem ir com certeza. E aqui entra aquele negócio do Tite, de 3 jogadores a mais. Aqui, dessa turma toda aqui, tá se falando em levar 11 jogadores, porque tá contando 3 mais. Se não fosse por essas 3 vagas extras, em vez de 8, teria que levar só 8 dessa galera toda. Mas agora, como tem 3 a mais, pode levar 11 de todos eles. Então, Martinelli, do Arsenal, e o Cunha, Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, provavelmente não vão. Difícil que roubem a vaga do Rodrigo. O Antony praticamente certo, assim como o Rafinha também. E Richarlison, Pedro, Gabriel Jesus, Firmino e Gabigol. Gabigol não deve ir. O Pedro tá quase certo que vai. Ele tem surpreendido. E além do mais, é que um jogador diferente. É um cara mais alto, mais atacante, artilheiro mesmo. Então pode dar variações. Que é o que o Tite quer. Um cara diferente. Gabriel Jesus, Firmino e Richarlison são outro tipo de jogador. Então se você precisar de um cara mais 9 antigão, aquele estilo mais matador, mais de área mesmo, aí pode entrar o Pedro e fazer essa função. Então aí ganha alternativas, por isso muito provavelmente que o Pedro vá. Bom, eu quero que você coloque nos comentários o que você acha. Aí está a lista dos 38 jogadores que devem ir. Você coloca aí se você concorda, não concorda, qual nome falta, quem deveria ir, qual não. Se você acha que o Tite vai meter uma surpresa, qual vai ser esse cara inesperado que vai ir para o Mundial, no lugar desses que está por fora da lista ou desses que todo mundo acha que não. Se acha que o Everton Ribeiro deveria ir, Gabigol, enfim. Comenta aí que me interessa saber a sua opinião. E vamos continuar vendo aqui então. Agora eu quero mostrar para vocês, como eu falei, a questão como ficaria então a lista do Brasil mesmo, já definida, que é isso aqui. Então a lista do Brasil vai ter os 3 goleiros, vai ter 4 laterais, falta definir Dani Alves, se vai ou não vai, tá? E alguma chance o Reinaldo Lodge tem, mas é bem pouca. Falta definir o 4º zagueiro, vão 4, 3 já são certos, Thiago Silva, Marquinhos, Militão, falta saber o 4º. Os volantes, os 4 volantes, tá praticamente garantido que vai. E os ofensivos ali, Neymar, Paquetá, Vinícius Júnior, Rafinha e Antony vão, assim como Richarlison, Pedro e Gabriel Jesus. Todos eles vão. Faltam 3, e que desses 3 vai aqui debaixo, né? Como já mostrei na lista anterior, aqui eu só coloquei diferente para que seja mais fácil de ver. Então, entre Coutinho, Rodrigo, Martinelli, Matheus Cunha, Everton Ribeiro e Firmino, entre esses 6, vão 3. Então, aí está a briga para saber quem que vão ser as últimas vagas para ir para o Mundial. De novo, comenta aí, me diz aí o que você acha. Se você acha que tem algum que está de fora e que deveria entrar nessa lista. E bom, se você quer também saber sobre a Argentina, você no canal encontra esse mesmo tipo de análises sobre a seleção argentina, como está se montando a lista e tudo mais. O próximo vídeo, o próximo informe é sobre as transferências. Tem 14 jogadores brasileiros que trocaram de time. Então, vamos estar fazendo um vídeo sobre isso. Então, você pode, não perca, para você analisar e me coloca nos comentários. Mas principalmente, se você gostou, não se esqueça de dar like, subscrever-se, compartilhar. E bom, vamos conversando e debatendo. E bom, acho que o Brasil vai ser campeão do mundo. Já tá com a taça na mão. Pronto. Já podem sair e comemorar. Tá bom, pessoal? Então, abraço aí pra vocês. E não se esqueçam, Pro Jersey Shop, onde você pode comprar qualquer camiseta de futebol. Uma qualidade e preço incrível. Dá uma olhada. Pessoal, quero apresentar a vocês Pro Jersey Shop, uma página onde vocês podem encontrar todas as camisas de futebol, mas todas mesmo, né? Que é a do Madrid, que é a do Liverpool, que é a da seleção argentina, do Boca, você quer do Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, o que quiser. Vejam o que são essas camisas, ó. A camisa do Messi é a versão jogador com a que ele ganhou a final da Copa América aqui no Maracanã. Olha aqui o número 10. Todos os adesivos aqui dos braços, das mangas.
O único que você tem que fazer é o seguinte: entrar no link que você tem aqui na descrição, escolhe as camisas que você quiser e depois, quando for finalizar a compra, no cupom de descontos você coloca legendas e vai ter um 10% extra de desconto. Então, não se esqueça, Pro Jersey Shop, tem o link na descrição, vai e compre agora.